expandir o que a gente tem ali. E sai Dark Souls 1. E, cara, muda tudo. Joguei, então não sei bem como é a jogabilidade. Mas no Pior primeiro Dark ainda. Souls... Exato. Ele é o copia, mas não faz igual, e aí ficou cagado. Ficou cagado. Exatamente. Então, e outro detalhe que eu acho muito legal do level design é, tipo, como que ele faz você seguir o mapa de uma forma sem obrigar você a seguir o mapa. O Dark Souls 1, se você tenta descer, você pode ir ali, mas vai ter tanto esqueleto e vai ter tanto inimigo que você não vai conseguir. E assim, ele vai conseguindo fazer essa progressão constante. E até outro detalhe também de como ele vai te introduzir algumas mecânicas, tipo, alguns detalhes de mecânica. Vamos dar um exemplo do próprio... No Demon Souls, você vai pisar numa armadilha e você vai tomar as flechadas. Daí você vai morrer. Se eu levantar o escudo, vai bloquear. Aí você vai em outro lugar, as flechas vêm de todos os lados e você morre de novo. Não, calma aí, eu tenho que rolar. Esse level design aí é comparado ao Mega Man, cara. Aos primeiros Mega Mans, assim. Você não vai mostrar que o cara não pode ir por aquele caminho através de bloqueio de tela invisível, tá ligado? Ah, parede invisível. Não, você coloca bonecos ali mais fortes pra daí você instruir o jogador a, tipo, cara, esse lugar ainda não tô pronto. E daí você faz 1 milhão de coisas, você chega lá e você tem essa... Sabe, tipo, isso é fantástico, assim. Eu acho genial também. Tipo, você pega coisas que já funcionavam antes e você só aprimora hoje, sabe? As melhores coisas eu acho que foram feitas assim, não foram, tipo, reinventando a roda, entendeu? Mas daí é engraçado porque, igual você falou, a gente tem o Dark Souls que puxa essas coisas do passado, e ele criou um gênero. Ele trouxe coisas que já existiam e esse cara inovou nessas mesmas coisas, cara. Tipo, é paradoxal, sabe? E, tipo, funciona, é muito massa. É aquela brincadeira do roube como um artista. Exato. E esse é um bom segmento, porque agora temos que falar sobre o outro ponto, o outro protagonista da franquia Souls, a jogabilidade, cara. Eu quero que vocês me digam o que vocês acham da jogabilidade de Dark Souls no geral, assim. Maravilhosa. E por que é maravilhosa, Luiz? Por que? Me Porque diga. a jogabilidade dela, primeiro, no primeiro Dark Souls, ela é muito pesada. O Demon Souls eu não joguei, então não sei bem como é a jogabilidade. Mas no primeiro Dark Souls, você sente que o teu personagem ele é pesado, sabe? É punitivo aquela jogabilidade. Então ele te força a aprender a jogar de forma lenta. Aí chega lá no Dark Souls 3, ele já é bem mais dinâmico. O personagem não tem o mesmo peso, você tem o roll dele vai mais longe, então ele começa a modificar a forma que você joga, só um elemento básico que é o peso do personagem. Ela é uma jogabilidade que pra mim, ela é muito balanceada na questão de ser punitiva, mas também de ser muito recompensadora se você aprende a usar ela. Então se você, o maior exemplo é o roll, né? Se você só ficar spamando o roll pra tentar desviar, você vai morrer, porque vai acabar a tua estamina e você vai levar um sacode. Agora, se você der o timing certinho, cara, não tem boss que te acerte, mano. Porque você aprendeu a usar aquela jogabilidade. E por isso que o melhor jogador de Souls, ele joga pelado, cara. Exatamente, cara, exatamente. Com porque uma você espada não... de 2 mãos e pelado. Você não vai levar o dano se ninguém te acertar, tá ligado? Mas claro, ele também te permite jogar de outra forma nos Dark Souls, né? Então você consegue simplesmente fazer uma build ali de strength, força cheio de poise, que o cara vai te dar um hit, você não vai se mexer e você vai arregaçar ele na porrada. Vira uma torre, né? Só que você não se move também. Você é ele te dá essa dinâmica de você ter muitas builds e muitas formas de usar um personagem que simplesmente anda pra frente, bate e rola. E isso, até toda forma de movimentação, e acho que é uma coisa que eles fazem muito bem feito, que isso por si não funcionaria se não tivesse uma movimentação clara dos inimigos. Você consegue telegrafar. E o Dark Souls, ele tem essa coisa de pesado, só que é claro, você consegue ver. Tanto você pode ficar brincando sem parar de rolar, como você pode simplesmente dar um counter em todos os inimigos. Até no Final Boss, mano. Tipo, só fica dando parry nele lá. Mas esse é o segredo, porque, tipo assim, se você considerar Souls, a maior parte do jogo você vai passar realmente jogando. Você não tem tanta cutscene, você não tem pausa pra, vamos contar uma historinha e tudo mais. É a gameplay o foco, cara. Por ser, eu acho, o foco realmente é muito bem refinado, tá ligado? Tem tudo isso, tem a questão do peso, tem a questão da build que você faz, muda o personagem. Você pode jogar de mago e nunca encostar num inimigo, tá ligado? Só que tem uma parada da jogabilidade da franquia Souls que eu acho que nenhum jogo faz tão bem, cara. É que, tipo assim, a gente fala que é um jogo difícil, né? Dificuldade de Souls, nossa, jogo mais difícil do mundo. Cara, eu não acho que o Dark Souls, até o Demon Souls lá, seja o jogo mais difícil do mundo. Ele é desafiador porque você não conhece a mecânica. A partir do momento que você se familiariza, que você sabe o seu limite ali, cara, o jogo fica muito recompensador. E eu acho que esse é o mérito do Souls, que nenhum jogo hoje
que tenta replicar isso sabe, entendeu? Entende esse conceito. E, tipo assim, cara, a dificuldade não é injusta, né? A gente não tem uma coisa que aparece do nada na tua tela e você morre. Tira no Demon's Souls, que tinha umas paradas lá meio suspeitas aí, mas ele foi tirando isso ao longo do tempo. Mas, tipo, tudo que os erros que você comete, as mortes que acontecem, é por culpa do sua, entendeu? É você tentar ser mais, eu vou pegar ali, eu vou mais ganancioso, eu vou dar mais um hit no boss, sendo que eu sei que eu tô com pouca estamina. Você vai lá, leva um soco do boss e morre. Ou, tipo, eu vou explorar uma área que eu não tô pronto, matou 2 inimigos, você avança muito, morre ali. E isso não é contado, isso não tem tutorial, sabe? Não tem olha, se você ir por esse caminho e matar 2 inimigos, você pode morrer pro terceiro. Não, tipo, você vai na tentativa e erro, sabe? E isso é o mérito total do Miyazaki, cara. É o mérito de... E até isso que você falou também vem na forma que ele apresenta os inimigos. No Demon's Souls, que nem você falou, o Demon's Souls tem suas falhas, mas tem a área do Poison. Daí na área do Poison tem um monte de monstrinho podre, bizarro lá. E você vai enfrentando eles. Daí eles vão evoluindo, você vai enfrentando. Daí chega um momento que você tem uma ponte, um lugar difícil, e tem um monstrinho desses lá longe. Você sabe que ele vai chegar perto de você e você vai lutar com ele, mas você já enfrentou tantos que tá de boa. Só que conforme ele vai chegando perto de você percebe uma coisa. Minha mão está pequena aqui. Quanto mais eu me aproximo, mais a mão cresce. E esse bicho faz a mesma coisa, mano. O bicho começa a crescer e você vê que ele é um bicho gigante. Sim, gigante. Sim. Cara, ele consegue te apresentar da pior forma possível, porque se você tomar uma porrada desse bicho no lugar que você tá, às vezes você morre, mas você, olha, agora tem esse novo monstro. Tenho que ficar esperto com isso, tenho que mudar minha tática. Então, até isso, cara, é isso que eu acho que ele faz com muita finesse. É muito bem feito. Polido. E de novo, é muito polido. E de novo, não é uma coisa que, tipo, coisas clássicas de jogos, cara. Jogos antigos você tem que fazer. Como você vai apresentar uma nova mecânica, um novo desafio? Você tem que deixar aquilo fácil e você ir aumentando gradativamente. E Dark Souls faz isso, cara. Dark Souls faz isso. Só que ele é difícil. Ele é justo, né? Ele é justo. Sim. Eu acho que ele é um jogo que também, toda vez que você morre, você nunca sente, cara, esse jogo roubou. E sempre aquela coisa clássica, tá roubando, não sei o quê. Não, cara, você vê... o erro é seu. Você sabe que, eu fui ganancioso e eu morri por burrice, tá ligado? Daí menos com os boss das DLCs de Elden Ring. Esses eu achei. Esses aí são injustos. Eles são mal balanceados. Aí eu ia entrar na polêmica. Porque ele virou refém dele mesmo. Tipo, ficou tão clássico essa história, dificuldade. E os caras chegaram a um ponto que o boss final da DLC, eu não vou falar quem que é, não vou dar esse spoiler, mas o boss final da DLC de Elden Ring, ele tinha uma hitbox errada. Ele tinha uma hitbox e as pessoas provaram isso, daí eles tiveram que corrigir. Daí, tipo, ele ficou justo. Então, mas esse é uma área interessante aí, de, tipo, sair um pouco da jogabilidade, mas indo na evolução, né? A gente tava comentando ali de, tipo, a gente teve Demon's Souls, o primeiro de todos, e ele teve muitos problemas, assim, por ser um jogo de desenvolvimento rápido, era um primeiro jogo de um diretor, tipo, iniciante, né? O Miyazaki tinha experiência só, acho, num jogo de mecha aleatório lá, esqueci o nome daquele jogo. O Armored Core. Isso. E, tipo, teve esse processo de evolução, entendeu? Eu queria falar um pouquinho sobre essa evolução, realmente, dos jogos da franquia Souls. A gente teve Demon's Souls, que ele tinha essas pegadas mais injustas, eu acho que ele é o jogo mais injusto da franquia Souls no geral, assim, ele tem algumas coisas que realmente te punem de forma de, tipo, cara, eu não sabia que eu ia morrer se eu entrasse num canto escuro. Isso é o que eu chamo de pega bobo, cara. É uma das coisas que mais me mata nesses jogos. Tem um NPC, ele tá na beira de um precipício, assim, ó, olhando pra baixo. E você pensa, eu vou chegar e dar um ataque nele por trás. Cara, na hora que você se aproxima dele, surge um outro cara que te empurra e te joga do penhasco. É maravilhoso. Exato, e tipo, a gente teve isso muito mais, eu acho, no início, e a gente teve essa evolução. Então isso que o Lucas tava falando ali, pra onde que a gente vai, né? E daí a partir eu acho que do Demon's Souls a gente tem o Dark Souls, que realmente é eles dando uma atenção maior pro Miyazaki. E tipo assim, cara, você provou que você é foda. Agora a gente vai te dar orçamento, a gente vai divulgar esse jogo, a gente vai expandir o que a gente tem ali. E sai Dark Souls 1. E, cara, muda tudo. O Dark Souls 1 ali, eu acho que é o jogo que, sabe, mudou tudo pra sempre. É o jogo que popularizou o Souls-like, que a partir dele todo mundo... Cara, a gente tem que copiar esse cara, a gente vai fazer essa réplica e tudo mais. E depois do Dark Souls 1, a gente tem o Dark Souls 2. Eu queria falar sobre o Dark Souls 2, que é um jogo muito importante na história do Souls, cara. É um jogo em que, sabe, chegou num ponto ali em que a evolução foi mais contra o jogo do que realmente a favor, entendeu? Por que eu falo isso? O level design que
que a gente gostava tanto, a parte da dificuldade, não teve mais isso. O level design do Dark Souls 2 é muito podre, cara. O Dark Souls 2, pra mim, eu acho que a pior parte do Dark Souls 2, eu acho ele um jogo divertido, eu acho que ele não é o pior jogo do mundo, mas ele é o pior Dark Souls que tem, porque ele pega tudo aquilo que era bom e faz mais ou menos, tá ligado? O que vocês acham? Ele é o copia, mas não faz igual, e aí ficou cagado. Exatamente. A sensação que eu tenho com Dark Souls 2 é que uma outra empresa que não é From Software viu Dark Souls 1 fazendo muito sucesso e falou, vamos fazer um Dark Souls da nossa empresa. Essa é a sensação que eu tenho, entendeu? Exatamente. É essa a sensação que eu tenho. E é um jogo muito eles polêmico, começam a pecar real, né? muito, né? Eles pecam muito em aspectos, por exemplo, pra mim, uma das coisas que mais perde ali no Dark Souls 2 é a questão da dificuldade, de como você escala a dificuldade, né? Então, no Dark Souls 2, basicamente, o que eles fizeram é, bom, tem um inimigo que é mais ou menos difícil, vamos colocar 36 deles numa área pequena. Aí sim o jogo fica bem difícil. Vamos colocar uma bonfire antes do boss, que você precisa andar meia hora por um monte de inimigo pra chegar no boss. E ele começa a ficar de uma forma difícil que não é mais recompensadora, é só punitiva. Aí ele começa a perder. Bonfire longe tinha desde o Demon Souls. Só que, tipo, nunca foi não divertido, tá ligado? Nunca foi um problema, exatamente. Entendeu? O problema é você transformar essa caminhada num negócio que é só punitivo, que não é mais justo, que você precisa aprender. Ele é o problema que é exatamente isso. O Miyazaki, ele tava trabalhando em um projeto secreto, que depois a gente descobre que é o Bloodborne, e ele não tava dando atenção pro Dark Souls, ele só tava ali meio que, vai aí, galera, eu tô vendo de longe. Daí os caras fizeram um jogo gigante, tipo, tentaram referenciar algumas coisas do primeiro jogo. Isso que você falou ali do Dark Souls 2 é a falta da finesse, igual você tinha comentado. Não tem isso no Dark Souls 2, cara. Tanto é que o hitbox do Dark Souls 2 é horrível. É tipo, o boneco dá um golpe, você tá do outro lado e executar a animação dele te capturando, tá ligado? Tipo, já tem um monte de exemplo disso na internet. E, cara, era uma das paradas, assim, quando eu joguei, eu achei, cara, é muito tosco, entendeu? Mas eu acho que ele foi muito vítima do sucesso, assim, cara. Eu acho que depois do Dark Souls 1, teve muita, tipo, vamos deixar isso amplo, tá ligado? Vamos tentar pegar o máximo de pessoas possível pra que você venda mais e consiga mais público, mais dinheiro e tudo mais. E daí, isso é a evolução também, tem uma evolução disso pro 3, que é, tipo, você equilibrar o público geral, chamar todo mundo, mas ao mesmo tempo você deixar a galera que curtia aquela mecânica satisfeita, sabe? Tem um equilíbrio ali. E daí com isso a gente tem Dark Souls 3. Cara, que eu acho que ele junto com o Dark Souls 1 é um dos melhores, assim, da franquia Souls, pra mim, na minha opinião. Eu acho que o Dark Souls 3, assim, é o jogo que eu mais me diverti jogando, tipo, da franquia Souls, tirando Bloodborne, que daí já é uma outra parte, mas eu acho que o Dark Souls 3, assim, ele resgata tudo aquilo que era bom, aprimora e não puxa pro lado do Dark Souls 2.